estudantes da educação de jovens e adultos, professoras, diretoras, vice-diretoras, vocês estão bem? Estão se cuidando? Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos aproveitar o nosso tempo com dicas e conteúdo novo. Vamos lá? Eu acho que vocês, assim como eu já disse, eu sou bem curiosa, eu gosto de saber das coisas. E eu estava assistindo televisão semana passada, no jornal, e eu vi uma informação sobre máscaras de proteção do coronavírus descartadas no chão e que isso estava sendo um problema de contaminação para os coletores de lixo, para as pessoas que trabalham com reciclagem e também coletam material, né? E aí eu fui querer saber o que era isso. Então hoje eu trouxe para vocês dicas sobre o descarte do lixo nesse momento de pandemia. A gente já tem na nossa cidade, a gente já tem uma cultura de descarte de lixo. A gente separa o lixo orgânico do lixo que pode ser reciclado, a gente separa às vezes até o que é lata, né, o metal, do vidro, do papel, do plástico. Muito bem. Mas eu fiquei pensando, por que é tão importante descartar o lixo nesse momento da pandemia? Que cuidados teriam que ter? E aí, uma das coisas que eu descobri é por causa do tempo que o vírus fica nas superfícies. Então, isso até me chamou a atenção até para as compras que a gente faz no mercado. Porque aqueles produtos que estão no mercado, se alguém que não estava com máscara para se proteger, ou que estava contaminado, né? Se ele tossiu ali, se ele tocou nas embalagens com a mão suja, é possível que as embalagens estejam contaminadas. Então eu fui pesquisar sobre isso. Qual o tempo de permanência do coronavírus nas superfícies, né? Principalmente no lixo daí, né? Nos resíduos que a gente descarta. Muito bem, e eu descobri isso. Descobri que o plástico, o papel e o vidro, esse material, ele tem uma permanência muito parecida. Ó, o vírus pode ficar de 4 a 5 dias nesses materiais. Então, no lixo também, naquilo que a gente descarta. Alumínio, aço, olha o alumínio de 2 a 8 horas, o aço 48 horas, são 2 dias. A madeira, 4 dias, é muito tempo. E as luvas cirúrgicas, 8 horas. As luvas cirúrgicas são aquelas luvas emborrachadas que a gente usa, as pessoas que têm, né, casos de doença em casa, já ou suspeito ou confirmados, que estão tratando em casa, usam essas luvas. E aí elas têm que ser descartadas. Então eu fui descobrir como é que fazer esse descarte. As dicas são as seguintes, olha só. Se você não tem suspeita de Covid-19 na sua casa, não tem nenhuma pessoa com sintomas da gripe, aí você pode continuar separando o lixo reciclável do lixo comum. Assim você protege tanto os coletores das empresas que coletam o lixo para descarte, como os coletores para a reciclagem. Você precisa, aliás, jogar fora as luvas e as máscaras, descartar, era essa palavra que eu queria, descartar no lixinho do banheiro. As luvas e as máscaras no lixinho do banheiro. E os sacos para coleta de lixo, você coloca no dia que você conhece, que passa na tua rua o coletor, certo? O caminhão, ele passa recolhendo, você sabe o dia, você coloca lá, tanto reciclável como orgânico. Mas e se tiver suspeita na sua casa? Ou até comprovação, né? Você tem casos na sua casa de Covid-19 ou pessoas com gripe, resfriado, que você não sabe se mas você está cuidando, estão todos em quarentena. Aí você já não pode mais separar o lixo. Todo o lixo tem que ser juntado no mesmo saco para ser descartado. A outra informação é que você deve usar 2 sacos para acondicionar. Eu, na minha casa, uso a sacolinha do mercado. Então, se tivesse caso de Covid na minha casa ou de suspeita, 2 sacolinhas para fechar, não uma só. A outra coisa é que ela tem um jeito de fechar correto. Não é só dar um nozinho. Ela tem que ser fechada, bem lacrada e não pode encher até a boca. Ali está dizendo 2/3 da capacidade. Imaginem 2/3 assim, ó, uma sacola que caiba dividida em 3 partes. Você preenche 2 e uma parte tem que ficar para o nó, bem lacrado. Então você sempre sobra um espaço, ó, você não enche até a borda, sobra um espaço para dar esse nó. Assim você não se contamina, não aumenta a contaminação de outras pessoas que tenham que ter contato com esse material, né? E os sacos também devem ser colocados no dia e horário que você sabe que passa o coletor. Curioso, né?
importante, informações que a gente tem que estar por dentro. Esse é um jeito da gente se proteger e de proteger as pessoas que a gente nem conhece, né? Pessoas que também precisam, que têm que trabalhar, que se os coletores não estivessem lá recolhendo o nosso lixo, como estaria a cidade, não é mesmo? Então, vamos protegê-los também, ok? Isso é solidariedade, isso é empatia, isso é cuidado. E o mundo está precisando disso. Acho que essas palavrinhas são as palavrinhas que a gente está cada vez aprendendo mais a importância delas, certo? Essa é a minha contribuição para hoje sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre o se cuidar. Eu sempre falo do fique em casa, use máscara, lave as mãos, use álcool gel. Hoje eu falei do cuidado com o lixo, tá bom? E a nossa aula vai avançar. A gente conversou muita coisa sobre língua portuguesa. A gente conversou sobre o alfabeto, a gente conversou sobre a importância do cuidado com a linguagem, né? O respeito com as linguagens que são diferentes, que não são da regra formal. A gente falou desse preconceito que se desenvolve quando a gente não conhece das coisas. Então hoje eu trouxe um pouco da forma, da regra, da norma da língua portuguesa para a gente conhecer, certo? Para isso a gente vai precisar do caderno, do lápis, da borracha, quem prefere usar a caneta, em mãos, o apoio para apoiar esse material e para poder escrever, tá bom? Eu já vou deixar ali na tela o caderno, a imagem do caderno com a data para você preencher, a data de hoje, e o assunto da nossa aula. Então quem quiser já ir escrevendo, pode escrever. Quem não quiser, quem quiser esperar, depois eu vou repetir esse slide, tá? Olha só o assunto. As palavras da língua portuguesa. A primeira pergunta que eu vou fazer é: será que você sabe quantas palavras tem na língua portuguesa? E para que elas servem? Você consegue conseguir contar assim? Será? Vamos pensar num dicionário. Só pensando num dicionário, será que a gente sabe bem certinho para que servem todas as palavras que estão lá? E quantas são? Vamos responder uma pergunta de cada vez. Primeiro, para que servem as palavras? Quem lembra da nossa aula sobre a importância do alfabeto, a história do alfabeto, desde os homens lá do período das cavernas, da pré-história, já sabe quando as palavras foram surgindo e por quê. Muito bem, as palavras são a nossa expressão, a forma de tirar aquilo que está no nosso pensamento e transmitir para o outro. São a expressão das nossas ideias, dos nossos sentimentos, de como a gente vê tudo pelo mundo. As palavras são um jeito de transmitir o que está aqui na nossa cabeça, certo? São a nossa forma de expressão, como a gente se expressa. Ok. Se já sabemos que as palavras servem para expressar nosso pensamento, nossas ideias, tenho mais uma pergunta, que não é só quantas palavras. Será que é só usar? Será que é só pegar as palavras e usar? O que vocês acham? Eu já sei que ela expressa ideia, então eu pego todas as palavras que eu conheço e solto elas assim, falando? Não, claro que não. Se não, essas palavras que eu joguei ali, ó, você entenderia. Se eu tivesse passado uma mensagem para vocês só colocando palavras, você entenderia. Lixo, pandemia, dicas, plástico, papel, vidro, horas. Se eu começasse a aula falando disso, você ia dizer, oi? O que você disse, professora? Porque as palavras soltas assim, só usando elas, ó, escrevi corretamente, não são suficientes, não é um conhecimento suficiente. A gente precisa saber qual a função delas, para que elas servem. Concorda? Aí vem aquela outra pergunta que eu fiz lá no começo. Tá, mas quantas palavras tem para a gente saber a função de cada uma? Será que a gente sabe, lixo serve para quê? Quando eu digo lixo, para que eu uso essa palavra? Será que eu consigo ter essa resposta? Pandemia. Todas essas palavras que eu coloquei ali e essas que eu estou usando para vocês, falando, me comunicando, elas têm função sim. E claro, quando eu chego nessa pergunta, meu Deus, quantas palavras tem na língua portuguesa para eu conseguir saber para que serve cada uma, eu vou ficar maluca. Não, não vai. Porque lembram que eu disse também, num outro momento de aula, que as pessoas se especializaram em estudar a língua portuguesa, tanto que elas construíram as normas, as regras, a gramática.
Quando as pessoas organizaram aquela gramática, elas pensaram em tudo Elas pensaram, puxa, as palavras elas têm que ser organizadas para o objetivo que elas têm, para que elas servem. Um exemplo prático. Você organiza a sua casa, ou você organiza a sua oficina, seu local de trabalho. Se for uma oficina mecânica, por exemplo, você deixa as coisas todas misturadas? Provavelmente não. Provavelmente você deixa as ferramentas que estão mais relacionadas com a mecânica, ou com a borracharia, ou com a elétrica, meio próximas. Você organiza isso. Na sua casa, lá no seu guarda-roupa, nos utensílios de cozinha, provavelmente os talheres estão num lugar, as panelas no outro, os copos no outro, louças. Essa forma da gente organizar as coisas também foi usada quando pensaram na língua portuguesa. A mesma ideia, palavras que servem para a mesma coisa são de um tipo, estão organizadas ali. Palavras que servem para outra, organizadas também. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre um tipo, só um tipinho de palavras que estão organizadas porque servem para a mesma coisa. Essas palavras têm um nome, como se fosse o nome técnico delas, o nome que aparece lá na regra. O nome é substantivo. Mas vocês já vão descobrir qual é a função dele e vai ficar muito fácil entender o substantivo, certo? Muito bem. Então agora eu preciso que vocês registrem no caderno que a gente vai falar sobre palavras da língua portuguesa e que a primeira palavra é o substantivo. Vamos deixar isso organizado no caderno já, para depois a gente voltar e colocar uma explicação do que a gente entendeu de substantivo, ok? Nós vamos deixar apenas um minutinho para esse registro. Vamos lá? Muito bem, copiado, registrado, vamos lá. O que a gente vai olhar agora, prestem bem atenção, é uma imagem. Vocês vão prestar atenção nessa imagem e vão identificar nela elementos. Os elementos que tem nessa imagem, eles têm, vocês vão tentar dizer o que são. Olhem para eles, olhem, procurem elementos nessa imagem e vão dizendo o que vocês veem. Eu acho que vocês estão vendo água, pedras, árvores, galhos, terra, musgos, folhas, ar. Prof, eu não estou vendo o ar. Você não está vendo, mas você sabe que ele está ali. Você sabe que ele está ali porque balança um galhinho de árvore. Tem um ar ali movimentando sim. Esses seres vivos que estão aí precisam dele, né? As plantas. Quando você observa esses elementos, eu transformei, você também fez isso em casa, eles em palavras. Concordam? Vocês olharam a planta e disseram planta, a água, a pedra. Essas palavras são substantivos. Ou seja, aquilo que dá nome. Todos os objetos, todos os seres, todas as pessoas têm nomes. Os nomes são substantivos. Difícil? Moleza! Vamos observar mais um. Olha aqui, 3 imagens. Já veio na hora o nome delas na cabeça de vocês, concordam? Substantivos. Essa é a classe ou o grupo de palavras que a gente está aprendendo hoje. Tudo que é nome, bola, café, xícara, pires eu não coloquei ali, fumaça eu não coloquei ali, vírus, coronavírus,
tudo que a gente dá nome, cada palavrinha é um substantivo. O que dá nome aos seres que a gente vê, aos seres que a gente não vê com o olho. Por exemplo, o coronavírus é um ser que a gente só enxerga com um equipamento específico, certo? Tem outros, olha esse aqui, essa imagem também tem coisas com nomes ali, seres não palpáveis, não concretos, mas existentes, como a alegria, é um sentimento. Os sentimentos têm nomes. A felicidade, a saúde, que é um estado, tem nomes. A beleza, a inteligência. Essas palavras são nomes. Todas as palavras que dão nomes para os seres são conhecidas como substantivos. Pronto, já temos a primeira explicação. Qual a função dos substantivos? Dar nomes aos seres. Substantivos são as palavras que dão nome aos seres. Os seres são todos os elementos que existem, tanto que a gente enxerga, como que a gente não enxerga, mas sente, percebe. Eles são percebidos no mundo, ok? Muito bem, hora de registrar. Lembram que a gente já tinha copiado aquele comecinho? Agora vamos ter mais um minutinho para completar a explicação do que são substantivos. Vamos lá? Copiado? Ok. Já sabemos que substantivos são nomes e registramos isso no nosso caderno. Lembrem, o registro é para nos ajudar. Quando a gente registra, a gente pode voltar lá e consultar. Além de ser um exercício de escrita. Mesmo quem ainda está aprendendo, no processo de aprender a ler e escrever, quando exercita a escrita, aprende também. Ok? Vamos para uma atividade. O que vocês acham? Quero que vocês deem uma olhada ao redor de vocês aí em casa e observem todos os seres que você pode escrever o nome deles no seu caderno. Você vai fazer uma listinha. Essa lista tem que ter pelo menos 5, ok? 5 substantivos, ou seja, 5 nomes. Alguém vai falar assim, Fabíola, se eu puser o meu nome, é substantivo? Claro que é, pois é o meu nome. Certo? Pode ser o nome das pessoas aí também. Só que um cuidado, o nome tem que começar com letra maiúscula. Vamos lá? 2 minutinhos para esse registro.
Realizaram? Conseguiram? Bom, tanto a minha resposta como a resposta de vocês pode não coincidir, ok? Por quê? Porque eu estou num ambiente e aqui onde eu estou, eu tenho uns objetos, uns seres que eu nominei. Você, na sua casa, tem outros. Mas eu quero mostrar as respostas que eu dei para a gente poder também conversar sobre isso. Vamos lá? Olha o que eu sinalizei como resposta. Eu estou vendo aqui no meu ambiente pessoas, eu estou vendo armário, eu estou vendo tela, vocês também estão vendo tela aí, eu estou vendo luz, eu estou vendo letras, tem tanto a letra aqui da sigla da educação de jovens e adultos, como as letras que estão escritas para vocês lerem. Então, todos esses elementos são nomes. Certo? Eles têm um nome e a palavra que representa, que expressa o nome desses seres é o substantivo, ok? A lista podia ser enorme, concordam? Se vocês continuarem observando, vocês não param mais. Só o material que vocês estão utilizando, cada um deles tem um nome. Lápis é nome, borracha, caderno, folha, linha, mesa, cadeira, televisão, celular, olha a lista enorme de nomes. Então, essa é uma classe das palavras. Quando a gente começou a nossa aula, a gente começou falando sobre isso. A gente pode usar palavras assim à vontade? Não. Eu sei usar as palavras de acordo com a função delas. Então, quando eu estou falando que as pessoas têm mania, não sei se vocês já prestaram atenção, mas as pessoas têm mania de chamar tudo de coisa. Ah, pega aquela coisa, aquele troço, coloca aqui, empresta essa coisa para mim, esse negócio. Essas pessoas, elas precisam ampliar o vocabulário delas para começar a dizer os nomes, porque tudo tem nome. Então, esse costume é um costume que a gente tem. Esse costume pode ser resolvido se eu estiver numa situação formal e precisar usar a linguagem formal, conhecendo os nomes. Certo? Então isso é bem importante, saber os nomes daquilo que está ao nosso redor, daquilo que a gente costuma usar mais, tá bom? Para não ficar chamando de coisa, negócio, isso aqui, aquilo de lá, né? Isso é bem importante. Mas eu quero ampliar a nossa conversa sobre substantivos, porque eu quero que vocês prestem atenção num elemento. Eu vou voltar para aquela tela que a gente viu lá, que mostrava um rio, um riozinho, um riachinho. Olhem bem, quando a gente estava falando os nomes dos elementos, dos seres que tem nessa imagem, prestem atenção que a gente não falou esses elementos de um jeito só, como se fossem um só. Reparem lá, ó, eu até fiz a minha listinha. Água, eu pus água só, água. Mas olha o que eu escrevi sobre as pedras, pedras. O nome desse ser, desse elemento, é pedra. Mas olha o que eu acrescentei lá no final da palavra pedra. Por que será que eu escrevi pedras? O que aconteceu com a palavra? Árvores. O que aconteceu com essa palavra que recebeu essa letra no final? Qual que é a diferença ou qual é a mudança que o substantivo, a palavra que dá nome, pode sofrer? Conseguiram descobrir? É simples. O substantivo é uma palavra que ele pode ser flexionado. Flexionado é o mesmo que sofrer uma mudança. A mudança que eu estou mostrando para vocês aí é uma mudança de quantidade, de número. Quando eu falo de um ser só, a palavra fica no singular. Não recebe aquele S final. Árvore. Certo? Galho. Quando eu digo que eu vejo mais de um elemento, o nome recebe a letra S no final. Ele vai para o plural. Lembram de já ter ouvido, né, visto e ouvido essa explicação da professora? O plural é quando eu pego a palavra nome e transformo ela numa quantidade. Eu expresso ela como se ela mostrasse uma quantidade, mais do que um, ok? Então eu tenho exemplos ali, ó, pedras, árvores, galhos, musgos e folhas. Todas essas mostram o nome indo para o plural, ok? Entendido?
Então, substantivo é a palavra que dá nome. Substantivo pode mudar para o plural ou para o singular. Essas são informações importantes sobre o substantivo. Também falei para vocês da palavra ar. Quando eu disse assim, digam o nome dos elementos que vocês veem nessa imagem, e eu marquei ar. Professora, eu não vejo o ar. Porque substantivos também denominam seres que não estão ali visíveis, mas a gente sabe que existe, né? Que foi o exemplo que eu também dei quando falei do vírus, do coronavírus. Aqui eu posso falar da bola, que é o nome de um objeto que eu pego, que eu mexo, que ele é real. Eu posso falar da xícara, do café. Eu posso falar do vírus e do coronavírus também como um substantivo real, mas que não está ali palpável, que eu alcance, que eu jogue fora, né? Ele é um ser tão microscópico, tão pequenininho, visível só por equipamento, a gente não vê por aí, mas que existe. A mesma coisa a gente falou dos sentimentos ou do estado emocional que a gente se encontra. Os substantivos também fazem parte desta nossa forma de ser, de existir. Denominam essas nossas sensações. Lembram lá no comecinho, quando a professora falou que as palavras expressam pensamento, emoções, sentimentos, percepção de mundo? Então, as palavras que dão nome também. Os substantivos nominam seres concretos, reais, palpáveis, mas também denominam sensações, sentimentos, estados, né? O estado de saúde, por exemplo. Ter saúde é um estado, não ter saúde também. Saúde é o nome desse estado do corpo, né? Corpo saudável ou não saudável. Beleza, beleza também é um estado. Né? A beleza, você pode estar belo ou não estar belo, ok? Então, esses nomes, eles são importantes também entendê-los como nomes, mesmo que não sejam coisas que a gente pegue. Quando a gente estava na escola, lá na infância, quem teve a oportunidade de frequentar, pode ter aprendido que os substantivos são nomes de tudo que a gente pode pegar, de tudo que existe a gente pode pegar. Algumas coisas, acabei de dar esse exemplo. Isso é bem importante a gente pensar, tá bom? Essa imagem aqui também nos possibilita fazer uma nova lista de substantivos, concorda? Eu posso falar do que compõe a cena ali, lá no final, ó, o sol, luz, plantas. Eu posso falar do dia, nome de um momento, né, de um período. Eu posso falar das pessoas ali, ó. Posso dar o nome das vestimentas dela, blusa, casaco, camiseta. Posso dar nome para o que forma um ser humano, cabelo, pele, olhos, nariz, boca, dentes, bigode. Olha a lista enorme de substantivos que tem. A nossa aula de hoje tem que ter servido para vocês aprenderem isso. Todas as coisas têm nomes. E quando a gente elabora, quando a gente pensa na nossa expressão de uma ideia, quando a gente quer falar para alguém o que está pensando, a gente também tem que saber como colocar os nomes dos seres que a gente vai citar, que a gente vai enumerar. Difícil? Não? Eu também acho que não é difícil, não. Se você continuar observando ao seu redor, muitos outros nomes você vê por aí. Muito bem. Agora que a gente já viu a quantidade de substantivos que a gente pode listar, nós vamos nos empenhar agora em alguns exercícios, certo? Agora é hora de exercitar a escrita mesmo. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer mais de um exercício com listas de substantivos. Tá? Eu vou pedir 5 de alguns exemplos e vocês vão pensar sobre isso sobre eles e tentar escrever, ok? Eu não vou fazer correção, por quê? Porque vocês estão com essa ideia muito pessoal, vão ter respostas muito diferentes, mas não tem problema. O importante agora é o exercício de você pensar que substantivos são nomes e tentar pensar em nomes de acordo com os exemplos que eu vou dando.
tá? Então, primeira lista que eu quero que vocês listem 5 substantivos que dão nomes para pessoas, que sejam nomes de pessoas. Esses substantivos são próprios daquelas pessoas, por isso eles devem ser escritos com letra maiúscula. Se você escreve com caixa alta, que é essa letra que a gente está usando aqui, todo o nome vai ser escrito assim. Mas quem já escreve com a letra cursiva, lembre, nomes de pessoas devem ser escritos com letra maiúscula. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e já irem respondendo. Conseguiram? Muito bem, vamos para outra lista. Agora, eu quero que vocês listem substantivos que dão nomes para frutas. Frutas. 5 substantivos que sejam nomes de frutas. Vamos lá? Mais um tempinho.
Ok? Tá tranquilo, não tá? Fácil. Lembraram nomes de frutas que vocês gostam, tenho certeza. Próximo exercício. Liste 5 substantivos que denominam, a palavra denominam é o mesmo que dão nome, denominam produtos de limpeza. Tanto vale limpeza pessoal como limpeza do ambiente. 5 nomes. Vamos lá?
Finalizaram? Muito bem. E nossa última atividade de hoje é listar 5 substantivos que denominam sentimentos, sensações. Até é bom para a gente pensar, né? Nesse momento de pandemia, tem tantas coisas que a gente está sentindo. Pense em 5 sentimentos e coloque o nome deles ali. É a nossa última atividade. Mais um tempinho. Muito bem, hoje nós trabalhamos também, não foi fácil, apesar do assunto ser fácil, né? Foi tranquilo. Agora eu quero que vocês façam esse exercício mental de sempre prestar atenção nos nomes. Os nomes dos objetos, os nomes das pessoas, os nomes das marcas, tudo isso é importante, ok? E a gente vai levando nossa vida do jeito que a gente está conseguindo, se cuidando bastante e o principal de tudo, nesse momento, ficar em casa. Não esqueçam, por enquanto é o jeito da gente se proteger e de proteger os outros, ok? Com muito carinho eu me despeço e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!